Amados irmãos e irmãs, com muita alegria eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, superintendente geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. Este programa é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Este programa vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Rádio Libertadora, FM 96.3, TV AD e no nosso canal no YouTube AD Mossoró Oficial. Nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, na classe de adulto, lições bíblicas na área de eclesiologia, a doutrina da igreja. Então, neste trimestre, a lição tem como tema geral o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos deste trimestre, estudando hoje a lição de número 5, que é a lição que será estudada em nossas classes da Escola Bíblica Dominical no dia 4 de fevereiro de 2024. O título da lição de hoje é A Missão da Igreja de Cristo. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E a verdade prática afirma: como o sal do saleiro cumpre a sua missão de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. A leitura bíblica em classe da nossa lição de hoje se encontra em Marcos capítulo 16, versículos 14 a 20, e em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Na nossa lição de hoje, objetivamos estudar com o tópico 1 da nossa lição a respeito da missão, da principal missão da Igreja de Cristo na Terra. Depois, no tópico 2, vamos aprofundar o entendimento sobre a adoração a Deus e a edificação mútua. E o terceiro objetivo, pensar a comunhão fraternal e a atuação social como marca de uma igreja cristã genuína. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, a missão da igreja de Jesus aqui na terra, este é o assunto da nossa lição de hoje. Vamos estar falando hoje sobre pregação, discipulado, adoração, edificação, comunhão, socialização, porém, vamos ter cuidado em não fugir do tema da lição, porque a missão da igreja está definida na Bíblia Sagrada e nós não podemos ir além ou estar aquém da missão que Deus reservou para nós. Não devemos negligenciar a missão da igreja, as responsabilidades da igreja, porém, também não podemos desvirtuar a missão da igreja, achar que a missão da igreja é tudo. Se a igreja tem a missão de fazer tudo de bom aqui na terra, ela vai acabar não fazendo com excelência e com responsabilidade aquelas obras e tarefas que só a igreja tem condição de fazer. Então precisamos delimitar a missão da igreja com base nas Escrituras Sagradas. No tópico 1 da nossa lição, que fala sobre pregação e instrução. Então, um dos aspectos da missão da igreja é a pregação do Evangelho e a formação de discípulos. No tópico 1 da nossa lição, fala sobre a proclamação das boas novas ou a proclamação do Evangelho. Essa missão é exercida por meio da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo, falando aos Coríntios, em 1 aos Coríntios 1 e 21, ele diz que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então tem que ter a pregação, porque a fé vem pelo ouvir
a palavra de Deus. Alguns crentes negligentes com a evangelização chegam a afirmar o importante é dar bom testemunho, porque uma vida de santidade, de bom testemunho é a maior pregação, e usam isso como desculpa para não falar o evangelho. Na verdade, o crente tem sim que dar bom testemunho, mas também tem que pregar o evangelho. Quando Jesus, após ressuscitar, Jesus ele comissionou os seus discípulos a pregar o evangelho. Marcos 16:15, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, essa missão global de proclamar o evangelho. Todo mundo tem o direito de ouvir o evangelho, e a igreja tem o dever de pregar o evangelho em todo mundo, a toda criatura. Lucas 24:47, Jesus disse aos seus discípulos que fossem a todas as nações pregando o arrependimento de pecados, começando por Jerusalém. Também após ressuscitar, lá em João capítulo 20, versículo 21, Jesus aparece outra vez aos seus discípulos e diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então, observe que a igreja ela dá continuidade à missão de Cristo aqui na terra. Então, assim como o Pai enviou Jesus a pregar o evangelho aqui na terra, nós também, igreja, vamos continuar pregando o evangelho de Jesus Cristo. No tópico 1.2 fala do objeto da pregação. O que é que a igreja deve pregar? O que é que a igreja deve falar? O que é que a igreja deve proclamar? Isso é muito importante. A gente precisa ter cuidado, porque tem muita gente pregando cultura gospel, que não é o evangelho. Tem muita gente pregando cultura cristã, um cristianismo cultural que não é o evangelho genuíno. Tem muita gente pregando ideologias políticas, pensando que isso é o evangelho, mas não é o evangelho. Então a gente precisa ter cuidado. Os judaizantes estavam pregando um evangelho estranho, e Paulo disse que isso não era o evangelho de Jesus Cristo. Os gnósticos também estavam pregando um evangelho estranho. Então é preciso termos cuidado. Devemos pregar o genuíno evangelho de Jesus Cristo que está exposto nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Jesus começou o seu ministério pregando o evangelho. João começou o seu ministério pregando o evangelho. Em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, a Bíblia diz que depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho de Deus. Jesus foi pregar o evangelho de Deus. Jesus tinha um foco na sua pregação. Ele sabia que lá em Israel havia muitas desigualdades sociais. Ele sabia que lá em Israel o povo estava vivendo em opressão, debaixo do jugo do Império Romano, debaixo de muitas injustiças. Jesus poderia muito bem ter concentrado a sua mensagem, a sua missão nessas áreas de justiça social. Porém, ele deu um foco à sua missão, que foi a pregação do Evangelho de Deus, e dizia, conforme Marcos 1:15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creia no Evangelho. Vou repetir, Marcos 1:15, Jesus disse, começou a sua pregação e o seu ministério dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creia no Evangelho. São as duas condições essenciais, fundamentais para que haja a verdadeira conversão, arrependimento e fé. Então Jesus pregava o Evangelho de arrependimento, pregava o Evangelho da fé. Os cristãos primitivos, eles não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo, porque Jesus é o centro da Bíblia, é o centro do Evangelho. Atos 5:42,
A Bíblia diz que todos os dias, no templo e de casa em casa, os discípulos não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Jesus é o tema central do Evangelho, é o tema central da pregação. Então, pregar a Jesus Cristo não é pregar uma coisa ou pregar uma mensagem subjetiva, vazia, não. Pregar o Evangelho é proclamar ao mundo caído que Jesus está vivo e pronto para salvar. Filipe foi à cidade de Samaria, conforme Atos 8:5, ele foi à cidade de Samaria e ali ele anunciava a Cristo. Esta era a mensagem do Evangelho pregada por Filipe. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, é fundamental que preguemos a palavra de Deus, que preguemos o arrependimento de pecados, a fé em Jesus Cristo como condição para a salvação de todo e qualquer pecador. Chegamos ao final do primeiro bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Vamos fazer o primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí, continue conosco. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Estamos estudando a lição de número 5, lição esta que tem como título A Missão da Igreja do Mundo. Quero aqui mandar a paz do Senhor para todos os obreiros e obreiras da Escola Bíblica Dominical, professores, secretários, que se esforçam, superintendentes, que se esforçam, que se dedicam, que trabalham, que se esmeram no ensino da palavra de Deus para servir a igreja. Nós estávamos falando no bloco anterior que a missão da igreja tem a ver com a pregação do Evangelho genuíno de Jesus Cristo. E pregando o Evangelho com a mensagem de chamar o povo ao arrependimento de pecados e à fé em Cristo, o resultado disso vai ser a conversão de muitas pessoas. E essas pessoas, uma vez convertidas a Cristo em função da pregação do Evangelho, agora elas precisam ser discipuladas ou doutrinadas nos caminhos do Senhor. Porque o mesmo Jesus que disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ele disse também em Mateus 28, 19 e 20, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Como que se faz discípulos? O próprio Jesus ensinou no versículo seguinte, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, conforme diz o tópico 1.3 da nossa lição, temos que discipular os convertidos. Pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja, enquanto discipular é instruir os que estão do lado de dentro. E esse discipulado é constante, durante toda a nossa vida aqui na igreja, nós vamos estar sendo discipulados. Então não podemos entender o discipulado apenas como um curso de um trimestre, de 13 lições ou 26 lições, de um trimestre ou um ano ou 6 meses. O discipulado é constante e permanente, sempre o crente vai estar aprendendo uns com os outros e vai estar crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus vem arrebatar para o céu uma igreja formada de discípulos. Nós não podemos ser apenas crentes, porque até os demônios são crentes e estremecem, como diz a Bíblia. Devemos ser discípulos de Cristo, aqueles que aprendem com Jesus e colocam em prática os ensinamentos de Jesus. Então, a grande comissão não inclui somente Marcos 16 e 15, de pregar o Evangelho a toda criatura, mas também inclui Mateus 28, 19 a 20, que fala do discipulado, do ensino, para que o crente cresça em qualidade. Através da pregação do Evangelho, a igreja cresce em quantidade e através do discipulado, a igreja cresce em qualidade. A igreja não é formada apenas por crentes, diz aqui o nosso comentarista,
mas a igreja é formada por discípulos. Alguém pode estar na igreja local sem, contudo, ser um discípulo. Então é preciso que formemos discípulos, que esses novos convertidos que são alcançados pela pregação do Evangelho sejam ensinados e discipulados. Portanto, meu querido irmão, fechando esse tópico 1 da nossa lição, a igreja fundada por Cristo tem o propósito de abençoar o mundo por meio da pregação do Evangelho e do discipulado em palavras e ações. O tópico 2 da nossa lição fala sobre adoração e edificação. A igreja é uma comunidade adoradora. No contexto bíblico, a adoração significa dar a glória que é devida somente a Deus. A Bíblia também já dizia, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás, só a Ele prestarás culto. Então, dar a glória devida a Deus, tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor. A adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus. Adoração não é algo que se faz apenas no momento do culto público ou privativamente. Algumas pessoas acham que a gente só adora a Deus naquele momento do louvor, naquele momento que estamos exaltando a Deus com palavras, enaltecendo o nome do Senhor. Mas, na verdade, a vida do crente tem que ser uma vida de adoração. Um estilo de vida, é muito mais do que isso. O crente adora a Deus constantemente, cotidianamente, toda hora, em todo momento. Então, a nossa vida deve ser uma vida de adoração, viver para Deus, se afastar do mundo e viver consagrado ao Senhor. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo ele falou muito sobre esse aspecto. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que se apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando o crente se entrega completamente a Deus, amando a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, ele está vivendo uma vida de adoração. A palavra culto, nesse contexto de Romanos 12:1, quando fala de culto racional, ela traduz o termo grego latreia. O sentido desta palavra é de um serviço prestado a Deus de forma consciente e integral e constante. Não é algo pontual, é algo perene, permanente, é uma vida de serviço a Deus. Tópico 2.2 diz que a igreja também, além de ser uma comunidade adoradora, ela é uma comunidade edificadora. Uma comunidade edificadora. A igreja é uma comunidade, é um grupo de pessoas, é uma assembleia de pessoas que precisam crescer espiritualmente. É preciso, como diz a Bíblia, estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Então, o ato de viver em comunidade na igreja estimula o crente, e o crente estimula outros, Nós estimulamos uns aos outros a prática do amor e das boas obras. Então é importante que haja crescimento espiritual. A Bíblia compara o novo convertido a um bebê espiritual. Ele nasceu de novo. E Pedro diz que, como menino novamente nascidos, devemos desejar o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então nós precisamos ter e sentir essa necessidade de crescimento, de se alimentar da palavra de Deus, de desenvolvimento espiritual. Nós não podemos ficar estagnados. E Deus ele provém para o crente na igreja muitas coisas e de muitas formas para que a gente cresça espiritualmente. Inclusive os obreiros, os homens dons de Efésios 4:11,
A Bíblia diz que Deus estabeleceu uns na igreja, ou pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e ele diz no versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, por exemplo, os obreiros que trabalham na liderança da igreja, os dons que receberam os dons ministeriais de liderança, são pessoas que estão trabalhando para a edificação do corpo de Cristo. Nós, professores da escola dominical, superintendentes da escola dominical, juntamente com os mestres, pastores, evangelistas, profetas e apóstolos, estamos trabalhando, nosso ministério, trabalhando em prol da edificação do corpo de Cristo. A Bíblia tem uma preocupação muito grande de falar para nós sobre esse lado, a importância da edificação do corpo de Cristo. Durante o culto público, tudo que for feito na igreja, no templo, tem que ser em prol da edificação da igreja. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, apóstolo Paulo disse aos irmãos de Corinto: quando vocês se reunirem em um lugar, um tem salmo, outro tem um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. Faça-se tudo para edificação. Então, tudo que for feito na igreja tem que ter esse objetivo da edificação do corpo de Cristo, edificação da coletividade e, obviamente, a edificação pessoal e individual de cada um sendo edificado individualmente e todos coletivamente também serão edificados. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, o apóstolo Paulo exorta os crentes a buscarem a edificar uns aos outros. Ele diz, portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, ou edificando uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Então, é fundamental que o crente se congregue, que ele participe do dia a dia da igreja, que ele viva na comunidade cristã, na comunidade da fé, para poder aprender uns com os outros, edificar uns aos outros, estimular uns aos outros a prática do amor e das boas obras, e assim a gente vai crescendo e sendo edificado. Amém? Vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese. Amém, meus irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Este programa vai ao ar na Rádio Libertadora todos os sábados das 8 às 9 da manhã. Rádio Libertadora FM 96.3. Também é transmitido no canal da Assembleia de Deus em Mossoró, AD Mossoró Oficial, nosso canal no YouTube, e também na TV AD, a TV local aqui da nossa cidade. Estamos estudando hoje a lição de número 5, que tem como título A Missão da Igreja de Cristo. A missão da Igreja de Cristo. Então já falamos sobre pregação, proclamação do Evangelho, discipulado, ensino, adoração, falamos sobre edificação, e o tópico 3 fala de comunhão e socialização. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, a Bíblia diz que a igreja primitiva lá de Jerusalém, eles perseveravam ou continuavam firmemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão, ou, como diz a palavra grega, koinonia. E o seu sentido, o sentido desta palavra koinonia, ou comunhão, significa literalmente parceria, participação e comunhão espiritual. Então isso já pressupõe uma coletividade, isso já pressupõe uma vida em comum com outros crentes. Não existe igreja de uma pessoa. A igreja é uma assembleia, é uma reunião de pessoas.
é uma comunidade. Então, se somos cristãos e andamos na luz do Evangelho, devemos viver em comunhão. 1 João capítulo 1, versículo 7, João disse: se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se andarmos na luz como Deus está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Temos que manter comunhão uns com os outros. Vivermos, como diz o nosso comentarista no tópico 3.2, uma vida de unidade e fraternidade. A igreja é comparada a um corpo formado por diferentes membros, muitos membros diferentes uns dos outros, mas que esses membros todos estão interconectados, cada um cumprindo a sua função, que é de grande importância, e o todo, que é o corpo, funcionando perfeitamente. Então, a igreja do Novo Testamento se expressa por meio da unidade e fraternidade entre seus membros. Unidade na diversidade. Não significa que nós, como membros da igreja, somos todos iguais em todos os aspectos. Há diversidade de idade, diversidade de mentalidade, diversidade cultural, diversidade intelectual, diversidade de raças, enfim, há muitas diferenças sociais, econômicas e culturais entre as pessoas que compõem a membresia da igreja, mas todos nós estamos nivelados em Cristo. Todos nós somos servos de Cristo, somos servos de Deus, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, mantemos a unidade apesar da diversidade. 1 João, capítulo 1, versículo 3, João disse: o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, João fala sobre essa importância de termos comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Quem ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ele mantém tanto comunhão com Deus na vertical, como também comunhão uns com os outros na horizontal. Então, é fundamental que o crente pratique a comunhão com os santos, que viva uma vida em comunidade. Isto é ser igreja. É fundamental isso. Na sua oração sacerdotal, lá no capítulo 17, versículo 3 do Evangelho segundo escreveu João, Jesus orou pela comunhão, pela união fraterna dos seus discípulos. Ele disse: a fim de que todos sejam um, ou para que todos sejam um. Então, ele sabia, e nós sabemos, por exemplo, os 12 apóstolos de Cristo e os demais discípulos, como eles eram diferentes uns dos outros. Mas a oração que ele fazia ao Pai era para que todos fossem um. E o modelo, o paradigma, o padrão de unidade é aquele que existe na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas, porém vivem em perfeita harmonia e comunhão. Então Jesus disse ao Pai: a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então é fundamental que a igreja mantenha essa comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. E isso vai ser observado pelo mundo, vai ser observado pelos discípulos e vai se cumprir o que está lá em Mateus, para que brilhe a vossa luz diante dos homens e vejam as vossas boas obras, que vão glorificar a Deus por causa disso. Uma igreja que não tem comunhão, uma igreja onde há muitas porfias, muitas contendas de palavras, uma igreja desunida, uma igreja em que as pessoas vivem se matando e devorando uns aos outros, é uma igreja que não reflete
é a pureza do Evangelho, a transformação genuína e a santificação genuína que Deus opera na vida do crente. Então, meus irmãos, devemos nos esforçar por manter a comunhão cristã em nossas igrejas locais. Busque a paz com todos, né? Se esforce para viver em paz. Tem um versículo que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Às vezes a pessoa diz: não, só enfatiza a santificação, tem que buscar a santificação, mas no início do versículo diz: segui a paz com todos. Então, a igreja cristã é uma comunidade de pessoas diferentes, porém vivem em unidade e fraternidade. E o tópico 3.3 fala da fé na esfera social. A fé cristã também precisa ser expressa na esfera pública, ela também tem o seu lado social. A fé cristã não é somente algo existencial, interior, privativo. Não, a fé cristã ela essencialmente é relacional. Relação com Deus e relação com o próximo. Então, a fé cristã precisa se manifestar nessa esfera pública. Romanos 12:13, apóstolo Paulo disse: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Observe aí que ele está falando de boas obras de caridade que provam, que expressam amor em favor daquelas pessoas que precisam. Então ele diz: compartilhem o que vocês têm com os santos nas necessidades deles. Então é compartilhar, isso fala de comunhão, né? De comunhão. Então isso é fundamental numa vida em comunidade. A dimensão social do Evangelho é fundamental. O apóstolo Tiago, ele questionou muitos cristãos porque diziam que tinham fé, mas as suas obras não testificavam dessa fé. As obras deles eram muito diferentes da fé que professavam. Então, essa dimensão social do Evangelho, que é muito importante, não se trata apenas de matar a fome dos pobres, deixando-os vazios de Deus. Não se trata apenas de resolver problemas sociais, combater injustiças sociais, negligenciando a pregação do Evangelho de arrependimento e de fé. Essa dimensão social do Evangelho é o exercício da fé cristã na sua integralidade, se preocupando com as pessoas em toda a dimensão do seu ser, corpo, alma e espírito. A igreja, portanto, não pode exercer sua fé da maneira bíblica, esquecendo-se dos mais pobres e carentes. Isso faz parte da nossa vida. Apóstolo Paulo, ele esteve lá em Jerusalém, numa reunião com os apóstolos, especialmente com as colunas da igreja de Jerusalém, que era Pedro, Tiago e João, e ali Paulo expôs o evangelho que pregava, o evangelho da graça de Deus, que Deus abriu a porta da salvação também para os gentios e não somente para os judeus. E ali os apóstolos em Jerusalém reconheceram a legitimidade do ministério de Paulo como doutor e apóstolo dos gentios, e os apóstolos não fizeram nenhum retoque, nenhuma reparação ao conteúdo da mensagem do evangelho que Paulo pregava. No entanto, os apóstolos de Jerusalém fizeram uma recomendação ao apóstolo Paulo, conforme diz aqui em Gálatas capítulo 2, versículo 10. Diz assim: somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então, houve uma recomendação dos apóstolos de Jerusalém para o apóstolo Paulo durante o seu ministério, no dia a dia do seu ministério, que o apóstolo Paulo não se esquecesse dos pobres, que ele se lembrasse dos pobres, e Paulo diz que se esforçou bastante por fazer isso. E a gente vê, por exemplo, capítulo 8 e capítulo 9 de 2 aos Coríntios, que o apóstolo Paulo fez uma campanha de arrecadação de donativos, de bens materiais em várias igrejas gentílicas
para levar aos irmãos pobres de Jerusalém. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus quer que a igreja se envolva também com essas coisas. Não podemos deixar o nosso irmão que convive conosco no dia a dia, na nossa congregação, passar necessidade. O apóstolo Tiago, ele também exorta a igreja para atentar para esse fato. Tiago, capítulo 2, versículos 15 e 16, ele diz assim: se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então, Tiago questiona as igrejas e os cristãos que negligenciam esse compartilhamento dos bens materiais com aqueles que são necessitados na nossa igreja. Paulo disse, fazei o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Meu querido irmão, minha querida irmã, assim chegamos ao final de mais um programa EBD em Síntese. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por nos acompanhar semanalmente neste programa e lembre-se, este programa e nenhum outro substitui a aula presencial lá na nossa congregação, na nossa classe da Escola Dominical. Vá para a Escola Bíblica Dominical na sua igreja, você e a sua família, e seja edificado com o ensinamento da Palavra de Deus. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.